Abelha. Abelhas polinizam plantas para produzir alimentos. Vivem em colônias com rainhas, operárias e zangões. Coletam néctar para fazer mel. Comunicam-se dançando para indicar fontes de alimento. Enfrentam ameaças como pesticidas e perda de habitat. Água-viva. Algumas águas-vivas emitem luz quando perturbadas. Seus tentáculos liberam veneno que pode ser fatal. Elas têm estágios medusoides e polipoides. Flutuam passivamente e se movem facilmente na água. São fonte de alimento e indicadoras de mudanças ambientais. Águia. Existem aproximadamente 70 espécies de águias. Têm uma visão incrível, identificam presas a grandes distâncias. Voam em grandes altitudes, chegando a 3.000 metros. Caçam uma variedade de presas, como cobras e ratos. Protege intensamente ninhos e filhotes. Albatroz. Tem a maior envergadura de asas entre as aves, chegando a mais de 3 metros. Assim planam por longas distâncias sem bater as asas, sobre o oceano, procurando alimento, enquanto o parceiro cuida do ninho ou filhote. Podem viver décadas. Chegam a viver mais de 50 anos. Andorinha. Viajam milhares de quilômetros anualmente em suas migrações. Elas são ágeis caçadoras de insetos no ar. Seus ninhos são frequentemente encontrados em beirais de telhados. Elas voam em grupos grandes, formando padrões no céu. São símbolos de boa sorte e fidelidade em muitas culturas. Anta. São os maiores mamíferos terrestres da América do Sul. Comem frutas, folhas, e até mesmo pequenos animais. São excelentes nadadoras. Elas têm uma tromba flexível que usam para pegar alimentos e explorar o ambiente. As antas são importantes para a dispersão de sementes em seus habitats. Arara. Tem plumagens vibrantes para se camuflarem na selva. São capazes de aprender e imitar uma variedade de sons, incluindo palavras humanas. Podem viver até 50 anos em cativeiro e 30 anos na natureza. Essas aves sociais preferem viver em grupos familiares e se comunicam por meio de vocalizações distintas. Atobá. O atobá pode ter mais de 2 metros de envergadura. É um mergulhador habilidoso, capaz de alcançar grandes profundidades em busca de peixes. Vive em colônias de reprodução. Possui membranas entre os dedos para nadar melhor. Alguns vivem mais de 30 anos. Atum. São nadadores rápidos e resistentes. Podem ultrapassar os 500 quilos e os 3 metros de comprimento. Conseguem regular a temperatura corporal para nadar em águas mais frias. Alimentam-se de peixes, lulas e crustáceos. São altamente comercializados para consumo humano. Avestruz. São as maiores aves vivas, podendo chegar a 2,7 metros de altura e pesar mais de 100 quilos. Devido ao seu tamanho e anatomia, não conseguem voar, mas podem atingir até 70 km por hora. Botam os maiores ovos, com peso médio de 1,5 kg e podem ter até 15 centímetros. Ariranhas. São excelentes nadadoras, vivem em rios e lagos. Se alimentam de peixes, crustáceos, répteis e mamíferos pequenos. Defendem seus territórios agressivamente. Possuem vocalizações distintivas usadas para a comunicação dentro do grupo social, chamados de clãs. Aranha. Não são insetos, são aracnídeos, pois têm o corpo dividido em 2 partes e 8 patas, enquanto os insetos têm o corpo dividido em 3 partes e 6 patas. Algumas espécies, como a viúva negra e a armadeira, são peçonhentas e representam riscos para humanos. Tecem teias usando seda produzida por glândulas especializadas. Alce. Tem o maior corpo de todos os cervídeos, entre 1,8 e 2,1 metros de altura no ombro e entre 2,4 a 3,1 metros de comprimento, pesando entre 300 e 700 kg. Os chifres podem atingir até 1,8 metros de largura. Tem uma vocalização única, parecida com um grunhido. Arraia. São parentes dos tubarões, com corpos achatados e nadadeiras peitorais largas. Algumas têm espinhos venenosos na cauda para defesa. Elas se camuflam no fundo do oceano com padrões de cores e texturas.
Algumas espécies são conhecidas por saltar fora d'água, em um comportamento chamado de voo. Abutre. São aves de rapina que se alimentam de carniça. Eles têm visão aguçada para localizar carcaças. Desempenham um papel importante na limpeza de carcaças e prevenção de doenças. Algumas espécies têm pescoço nu para evitar sujar as penas. São aves pacíficas e frequentemente se alimentam em grupos. Aié. É uma espécie de primata única, encontrada apenas em Madagascar. Possuem um dedo médio alongado e fino, usado para retirar insetos de troncos de árvores. Sua aparência única e hábitos alimentares peculiares os tornam fascinantes para os cientistas. Está ameaçado de extinção devido à perda de habitat e caça ilegal. Anchova. É um peixe migratório que viaja grandes distâncias para se reproduzir, tem carne saborosa. São ágeis na água, com corpo fusiforme e coloração prateada. Encontradas em águas costeiras, são pescadas na primavera e verão. São predadores vorazes, alimentando-se de pequenos peixes e crustáceos. Anêmonas do mar. São animais marinhos, não são plantas. Podem viver até 50 anos. Podem se regenerar de ferimentos. Liberam toxinas para capturar presas e se defender de predadores. Tem uma relação simbiótica com peixes palhaço, fornecendo proteção em troca de comida. Ácaros. Ácaros são aracnídeos microscópicos, encontrados em quase todos os lugares. Ácaros da poeira doméstica são uma das principais causas de alergias respiratórias. Alguns ácaros são predadores úteis no controle de pragas. Existem mais de 48 mil espécies conhecidas.